On-board, né? Vamos resolver uma questão, então, falando sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da questão. Na placa-mãe, alguns componentes já vêm instalados e outros serão conectados na sua placa de circuito. Um exemplo típico de componente que já vem nativamente instalado na placa-mãe é letra A, processador, letra B, memória RAM, letra C, disco rígido, letra D, gravador de DVD e a letra E, chipset. E aí, qual a resposta? Se a gente pegar atentamente a questão, nós vamos observar que ele diz, na placa-mãe, alguns componentes já vêm instalados e outros serão conectados. Aqueles que já vêm instalados são os ditos on-board e os que serão conectados são os ditos off-board. Ele pede um exemplo típico de componente que já vem nativamente instalado na placa-mãe. Quer dizer, ele está sugerindo algum recurso on-board, algo que já vem instalado nativamente na placa-mãe. Aquela famosa história do fabricante fabrica a placa-mãe e já incorpora alguns recursos, os recursos on-board. Processador, letra A, observa, processador pode ser a resposta correta? Não pode, porque o processador ele não é colocado na placa-mãe durante a fabricação da placa-mãe. O fabricante de placa-mãe fabrica a placa-mãe sem processador e ele deixa um encaixe chamado soquete para o processador ser conectado. Então, o processador não é nativo, quer dizer, ele não vem nativamente instalado na placa-mãe. Ele é conectado através de um soquete específico. Depois, memória RAM. Memória RAM também não, observa a letra B, memória RAM. Memória RAM, lembra o que eu disse? É conectada num slot da placa-mãe. Eu pego a memória RAM, que é a memória principal do computador, e vou conectar ela na placa-mãe através de um encaixe chamado slot. Então a memória RAM também não é um componente nativo da placa-mãe, ele é conectado através de um slot. Disco rígido, aí da letra C de Canadá. Disco rígido é um recurso nativo? Não. O disco rígido, que é uma unidade de armazenamento, é conectado na placa-mãe através de um cabo. Então eu pego um cabo e conecto no disco rígido e a outra ponta na placa-mãe. Portanto, o disco rígido também não é nativo da placa-mãe. A letra D disse gravador, observa, gravador de DVD. Será que gravador de DVD é um recurso nativo? Não, é a mesma história do disco rígido. O gravador de DVD ele é conectado na placa-mãe através de um cabo. Uma ponta do cabo vai no gravador de DVD e outra ponta do cabo vai na placa-mãe. Gravador de DVD também não é um recurso nativo da placa-mãe. E por último, só sobrou a ideia do chipset, que nós acabamos de estudar, ali na letra E de Equador. Chipset, sim, é um conjunto de chips que vem previamente incorporado no circuito da placa-mãe, funciona como intermediário para controlar o fluxo de dados entre periféricos, a CPU e a memória. Então, chipset não corresponde, chipset corresponde a um recurso nativo da placa-mãe. Portanto, é on-board e é a resposta dessa questão, letra E de Equador, sem dúvida nenhuma. Questão bem interessante aí, debatendo recursos on-board ou recursos off-board em relação ao estudo da placa-mãe, certo?